Então, bom dia para você que talvez entrou agora. Nós estamos iniciando mais uma aula de hoje sobre análise de gráficos, tabelas, e hoje nós estamos lá na apostila 4, já é a última apostila desse ano, a página é a página 9, tá? Nós vamos falar então um pouquinho sobre leitura e interpretação de tabelas e de gráficos, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. Os gráficos são representações feitas com desenhos e são usados para mostrar de forma simples e atraente os dados de uma pesquisa, tá? Talvez no seu dia a dia você já encontrou, é claro, vários gráficos. Você deve ter observado que existem várias formas de gráficos. Existe o gráfico de barras, o gráfico de colunas, o gráfico de setores, que é também famoso, conhecido como gráfico de pizza, né? Então, quando a gente vai desenhar um gráfico, você antes tem que fazer o quê? Uma tabela. Mas para você fazer uma tabela, você tem que ter dados. O gráfico, quando ele é desenhado, quando ele é traçado, foi porque vocês fizeram uma entrevista, uma pesquisa, recolheram dados de um determinado assunto, planejaram essa pesquisa, depois desenharam uma tabela e com os dados já organizados nessa tabela, você desenhou esse gráfico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós temos aqui, você está aí na sua página 9, lá no finalzinho da página 9, tem um gráfico aí, que é de uma mulher que está gestante, e lá em cima está escrito assim, ó, do gráfico, taxa de fertilidade global, tá vendo? Todo gráfico, ele tem um título, tá? Todo gráfico tem um título. Então, aqui, ó, taxa de fertilidade global. Aqui embaixo, você pode observar que está escrito assim, ó, fonte, ONU, Departamento de Economia e Assuntos Sociais. A fonte do gráfico, da onde foram tirados esses dados. E aqui embaixo você vai olhando, ele vai passando todas as informações. O gráfico, ele passa tudo o que você precisa saber. Exatamente. Pedro está falando que o que o gráfico está mostrando. Aqui está falando aqui para você, ele mostra o número projetado de nascimento por mulher. Cada dado, cada item, cada detalhe aqui desse gráfico, ele traz uma informação a mais. Então, logo olhando aí para o gráfico, você consegue identificar que o título desse gráfico é qual? Olhando para esse gráfico aqui, você consegue identificar que o título desse gráfico vai ser qual? Pode responder aí. Você não está enxergando aqui? Isso, Isa, muito bem. Isso, Davi. Taxa de fertilidade global. Então, aí do ladinho, ele está perguntando qual o título desse gráfico. Aí você vai colocar taxa de fertilidade global. Preencha aí a sua apostila. Não deixe em branco, tá? Então, aqui você está vendo que de 1990 a 1995, cada mulher tinha 3 filhos. 2010 a 2015, 2,5. É uma estimativa, tá? Uma projeção do número de filhos que cada mulher ia ter no mundo, tá? Então, dá para você observar que é essa a informação que o seu gráfico está passando, tá? Isso daqui a gente costuma chamar de infográfico, tá? Por quê? Você observa aqui, ó, que aqui do lado tem, nós chamamos de uma coluna, tá vendo onde tem o número 3, aqui, ó, 2,5, outra coluninha, 2,2, outra coluna aqui com o número 2, e tem os desenhos no meio. Gráfico, tá? Com informações, infográfico. Aí você preencheu taxa de fertilidade global e na letra B pergunta sobre o que se trata no gráfico. Aí você vai colocar aí, ó, sobre a projeção do número de filhos por mulher no mundo. Escreva aí sobre a projeção do número de filhos
por mulher no mundo. Enquanto você está copiando aí, na letra C, ele vai falar sobre grandezas, tá? Grandeza é tudo aquilo que você consegue contar. Então, aqui, ó, você pode ver quais são as grandezas que você observa aqui nesse gráfico, hein? Você observa o número de nascimentos, que é representado pelo número 3, 2,5. Você observa o número de nascimento por mulher. Você observa também o tempo, que falaram aí que é a data, né? Medido no período de 5 anos, tá? Se você olhar aqui, por que, professora, no período de 5 anos? Ó, 1990 a 1995, 5 anos. 2010 a 2015, tá? Intervalo de 5 anos. Então, coloca aí na letra C. Quais são as grandezas envolvidas? Número de nascimentos por mulher e o tempo medido em um período de 5 anos. Número de nascimento por mulher e o tempo medido em um período de 5 anos. Da onde que foram retiradas essas informações, gente? Qual é a fonte? Nós lemos logo no início aqui, tá vendo? Fonte, ONU, tá? Departamento de Economia e Assuntos Sociais, tá? ONU, Departamento de Economia e Assuntos Sociais. Também foi tirado aqui, ó, da Perspectivas da População Mundial, revisão de 2017. E isso daqui, então, foi da onde foi retirada essas informações. É só você olhar para cima e reproduzir aí embaixo, tudo bem? Então, Pedro, vamos junto aqui, hein, Pedro? Tipos de gráficos. Agora nós vamos falar sobre os tipos de gráficos que existem. Você aí na sua apostila, vou pegar a pequenininha, você quando virar a sua página, você vai ver escrito aí, ó, tipos de gráficos. Lá na página 10. Se você der uma olhadinha, lá na página 10, vai estar escrito tipos de gráficos. O primeiro gráfico que a gente vai comentar é o gráfico de barras verticais ou colunas, tá? Existem os gráficos de barras nas verticais e o gráfico de barras na horizontal. É importante porque você prestar atenção, porque a atividade que a gente comentou no início da nossa aula, antes de começar a nossa gravação, vai pedir para você desenhar gráfico de barras, tá? Então, ó, presta atenção aqui. Você observe aqui que esse gráfico, ele é um gráfico de colunas, também chamado de gráfico de barras verticais. Esse gráfico, ele está lá na página 11. Existem aqui vários tipos de gráfico que atuam conforme os dados coletados. Quando você for desenhar um gráfico de barras, primeira coisa, qualquer gráfico tem que ter o quê? Um título. Tá? Então, aqui, esse gráfico, o título dele é Consumo Semanal de Fast Food. Outro detalhe que você deve ficar atento quando você for desenhar os seus gráficos. O gráfico de coluna, observe que aqui está tudo retinho, tudo bonitinho. A largura entre as colunas são as mesmas. Não tem uma coluna mais fininha que está fazendo dieta, outra mais gordinha que está comendo mais. Não tem isso. As colunas todas aqui possuem a mesma largura. Está observando isso? Quando você for desenhar o seu gráfico, você deve ficar atento a isso. Por isso é bom até você usar, se você tiver um papel quadriculado, um papel milimetrado, tá? Fica ótimo.
O que muda aí, você pode, a Isabel está comentando, nós podemos observar é a altura conforme isso, Arthur, a altura conforme a informação que a gente pegou da tabela. Outra coisa importante, vai anotando aí para você não esquecer, quando você for desenhar os seus gráficos. O espaço entre uma coluna e outra também é o mesmo. Observe aqui, ó, nós temos essa coluna aqui que está escrito nenhuma vez. Depois tem essa daqui que está escrito de 1 a 2 vezes, mas o espaço entre a primeira coluna e a segunda coluna são o quê? Iguais. Olha aqui, ó, da segunda para a terceira é o mesmo espaço. Eu não posso deixar um espaço maior entre a primeira e a segunda, depois um espaço menorzinho entre a segunda e a terceira. Então, são critérios para você traçar o seu gráfico, tá? Esse gráfico, como eu falei para vocês, ele está lá na página 11, tá? Consumo semanal de fast food. Foi uma entrevista feita aí com algumas pessoas sobre quanto de fast food elas consomem durante a semana. Depois que foi realizada essa entrevista, né, fizeram uma tabela e depois foram representar no gráfico. Ano passado, como nós estávamos em aula presenciais, né, nós fizemos um trabalho junto com a professora Vivian, professora de ciências, e nós fizemos uma pesquisa sobre pirâmide alimentar, né, como é que era a alimentação dos alunos, os que tiveram tempo para escrever um diário alimentar, e depois nós fizemos o gráfico sobre como estava sendo o tipo de alimentação dos alunos nesse período aí que eles ficaram atentos à alimentação que eles estavam consumindo, tá? Então, aqui, ó, consumo semanal de fast food. Quantos colegas foram entrevistados? É só você olhar aqui, ó, na primeira coluna, a alturinha dela aqui, 2, tá vendo? Na segunda, 14. Ó, isso daqui, a primeira coluna, indica que 2 pessoas falaram que não consomem fast food, comida rápida, nenhuma vez na semana. Já na segunda coluna, 14 pessoas falaram que consomem pelo menos de 1 a 2 vezes na semana. Na terceira, 12 pessoas informaram que consomem de 3 a 4 vezes na semana. E na última aqui, 8 pessoas informaram que consomem aí mais de 4 vezes. Então, você vai somar 2 mais 14 mais 12 mais 8 e vai colocar 36 colegas. Quantos colegas foram entrevistados, tá? O fast food, mais conhecido como o podrão, né? Algumas pessoas chamam de podrão aí, dia do lixo, tem que tomar cuidado com o consumo, né? Então, faz muito bem você, para a saúde, você consumir diariamente, todos os dias, o fast food. Ótimo, vamos para a próxima perguntinha. Mais da metade dos colegas entrevistados comem fast food pelo menos 3 vezes por semana, tá? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ok, Cauã, a gente conversa depois, tá bom? Tira sua dúvida sim. Então, vamos olhar aqui, ó. Mais da metade dos colegas entrevistados comem fast food pelo menos 3 vezes por semana. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Porque se a gente olhar aqui, ó, 12, ele falou assim, pelo menos 3 vezes na semana. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a quantidade que come de 3 a 4 vezes, que são 12, e os que comem mais de 4 vezes, que são exatamente 8. Então, 12 mais 8 vai dar o quê? 20 colegas, tá? A quantidade de colegas que foram entrevistados foram 36. 20 corresponde mais do que a metade de 36, tá? Então, verdadeira, está aí a justificativa, tá bom? Pois 12 mais 8 é igual a 20, e corresponde a mais do que a metade dos entrevistados. Ok, gente?
Alguma pergunta até aqui? Ou está tranquilo? Entenderam a análise aqui do gráfico? É você olhar com atenção para todos os itens aí. Observe que aqui, ó, no eixo X, que a gente fala que é o eixo da horizontal, está indicado o número de vezes por semana, quantas vezes a pessoa consome o fast food, número de vezes por semana. E aqui no eixo Y, tá? Que é o eixo da vertical, é o número de colegas. Outra dica importante, gráfico tem que ter título. No eixo aqui da horizontal, você tem que informar o que você está passando. Aqui você olha e você consegue entender claramente. É o número de vezes por semana que a pessoa consome o fast food. Aqui é a quantidade de pessoas, número de colegas. O espaço, tá vendo? Ó, 2, 4, 6. O espaço igual, a distribuição é igual. A professora aqui foi de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10. Eu posso fazer de 3 em 3, de acordo com os dados coletados para minha pesquisa? Pode. Você vai colocar o que você achar melhor aí para você desenhar o seu gráfico, tá? Então aí, ó, eu dei várias dicas para você desenhar o gráfico de colunas, tá? Esse é o gráfico de colunas. Vamos revisar? Tem que ter título, tá? A largura entre as colunas tem que ser a mesma. Nada não podemos desenhar sem a régua, tá? Você vai colorir também as colunas com cores diferentes para destacar o seu gráfico, ficar visualmente mais apresentado. O espaço entre as colunas tem que ser igual, tá bom? Ótimo. Vamos seguindo então. Vamos aqui, ó. Ainda sobre o mesmo conteúdo. São os mesmos dados, consumo semanal de fast food. As informações do gráfico anterior também poderia ser representada em um gráfico de barras horizontais. Nesse caso, as opções de resposta são colocadas no eixo vertical e o número de colegas entrevistados no eixo horizontal. Observem aqui, gente, ó. São os mesmos dados. O número de colegas continua a mesma quantidade, tá? Só que agora você vai representar na horizontal. Então, vai ser um gráfico de barras horizontais, tá? Ó, a largura entre as barras é a mesma, tá vendo? Tem título. Aqui no eixo X informamos que aqui está agora o número de colegas, tá? Eu também prefiro o de colunas, tá, Arthur? E aqui o número de vezes por semana. Aí você vai ver qual gráfico representa melhor a sua pesquisa. Eu acho que o preferido dos alunos é o gráfico de pizza, o gráfico de setores, né? Mas existem gráficos que eles ficam melhores representados em gráficos de coluna, gráfico de barras horizontais e outros que nós vamos ver ao longo dessa aula. Podemos seguir, então? Vamos para o próximo gráfico. Gráfico de linhas ou de segmentos. Esse gráfico está lá na página 12. Vou pegar aqui, deixa eu virar a minha página também. Página 12. É comum você ver esse gráfico de linha ou segmento, até se por acaso você está passando lá na frente da televisão, está na hora do Jornal Nacional, que eu acho que você não senta para assistir um jornal, mas você senta, beleza. Mas se por acaso você passou na hora que está falando sobre a queda do dólar, né? Eles usam para representar a variação um gráfico de linhas, variação de preço, né? A inflação caiu, a inflação subiu. Gráfico de linhas ou de segmentos é o mais indicado para representar essas variações. Já não ficaria muito fácil, visualmente, para você entender, se você olhasse um gráfico de colunas. Então, gráfico de linhas ou de segmentos é um outro tipo de gráfico. E aqui está, é usado para representar ou apresentar valores, uma sequência numérica. Isso, um gráfico financeiro, ótimo, Isa, em determinado espaço de tempo, tá? Então, você está aí na sua página 12, ele vem trazendo a informação sobre o número de alunos matriculados em uma determinada escola. Observe aqui, olha a tabela.
Na atividade que você vai fazer, atividades 6 e 7, avaliativa, pede para você fazer uma tabela também. Tem uma que pede para você fazer uma tabela. Olha como é que é a tabela. Você já deve ter visto tabelas aí. Talvez você não tenha desenhado, não tenha planejado, mas aqui está um esboço, um exemplo para você seguir. Aqui, ó, na data e aqui o número de alunos matriculados. O assunto aqui é o número de alunos matriculados durante o período do ano letivo de uma determinada escola. Do dia 1º de outubro, tá? Até o dia 15 de dezembro, ok? Então, dá para você ver aqui, ó, no primeiro dia 1 do 10, tinha 350 alunos. 15 do 10, 425. 1 do 11, e assim você vai observando. Com esses dados, você consegue fazer o seu gráfico, ok? Vamos seguindo aqui para baixo. Olha, com esses dados, ele desenhou o gráfico de linhas ou gráfico de segmentos, tá? O gráfico de linhas, ele é muito assim, é importante você fazer em papel quadriculado para sair mais certinho. Como é que você vai desenhar o gráfico de linhas? Observe, aqui no dia, você vai olhar na tabela, tá? Olha aqui, ó, a tabela, dia 1º do 10. Primeira coisa, você desenhou o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical, tá? E aqui nós vamos colocar no eixo X, nós vamos colocar as datas. Então, ó, a primeira aqui, 1 do 10. Estabeleci aqui 1 do 10. Observe que o espaço entre as datas é o mesmo, tá vendo? 1 do 10 aqui, 15 do 10, 1 do 11, 15 do 11, 1 do 12 e 15 do 12, ok? Depois você vai olhar aqui o número de alunos matriculados. O menor é 350 e o maior é 650. E você vai fazer a sua distribuição aqui, ó, no eixo do Y. No dia 1º de outubro, tinha 350 alunos. Então, você vai aqui na direção do dia 1º de outubro. Observe que ele marcou aqui mais ou menos, ó, no meio do espaço que ele reservou para o 1º de outubro. Vem aqui, ó, 350, aí está entre 300 e 400, e marca um pontinho. O gráfico de linhas ou segmentos, você marca primeiro todos os pontinhos, para depois você vai unindo os pontinhos na sequência. Primeiro você marca todos os pontinhos. Então, esqueça essa linha amarela. Essa linha amarela é o último que você vai fazer. 15 do 10, olhei na tabela, 425. Então, vem aqui, ó, 15 do 10, subo na direção do meio. 425 está entre 400 e 500, está mais próximo do 400. Marquei o pontinho aqui, ok? Tá tranquilo para vocês? Vai seguindo a mesma linha. 1º do 11, 1 do 11, 480 aqui, ó. Venho na metade, subo. 480 está mais próximo do 500. Marco o pontinho. E vou seguindo essa linha de raciocínio até chegar no meu último dado, que é 650 lá no 15 do 12. Ó, 15 do 12 aqui. Subi, 650 está na metade, entre 600 e 700. Depois que você marcou todos os pontinhos, você vai unir, tá? Do primeiro com o segundo, segundo com o terceiro, terceiro com o quarto e assim sucessivamente. Pronto, uniu, eis aí o seu gráfico de linhas ou gráfico de segmentos, tá? Não dá trabalho? Desenhar gráfico, fazer tabela, ele demanda um certo tempo, porque tem que ser feito com atenção, tem que ser feito com capricho, tá? Por isso que eu passei apenas 2 atividades para vocês resolverem, tá? Ok. A escola, ela fechou no dia 16 de dezembro e reabrirá no dia 2 de janeiro. Nós estamos aí, ó, na página 12 lá em cima, olha aí, ó. Tá acompanhando aí do lado? Para atingir a meta, a escola precisa matricular em janeiro a metade dos alunos matriculados até 15 do 12, tá? Então, você olhou aqui, ó, no dia 15 do 12 tem quantos alunos? 650. Quantas matrículas faltam para a escola atingir a meta, tá? Então, você vai pegar a metade de 650 dividido por 2, 325. Então, a escola precisa de 325 matrículas em janeiro, tá? Porque aqui ele está dizendo
que ela precisa da metade dos alunos que estavam matriculados até o dia 15 do 12. Até o dia 15 do 12, nós tínhamos 650. Coloque aí na resposta da letra A, página 12 lá em cima. Foi? O total de alunos matriculados até o início das aulas do ano anterior foi 920. O total de alunos matriculados até o início foi de 920. Considerando que nenhum aluno cancele a matrícula, quantos alunos ainda precisam se matricular após 15 do 12 para que a escola tenha nesse ano 10% a mais de alunos? Olha, tinha 920. Eu quero que tenha 10% a mais. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quanto que é 10% de 920. Coloquei aqui para você relembrar. 10% é porcentagem, envolve fração, envolve número decimal, tudo que a gente já estudou. Então, 10% de 920, eu posso representar assim, 10 por 100. 10 sobre 100, o D você já sabe que é vezes 920. Se você quiser, você pode pegar também o 10 sobre 100 e escrever na forma de número decimal. Lembra? 10 dividido por 100, desloca a vírgula 2 casinhas para trás ou para a esquerda, dá 0,01 vezes 920 vai dar 92, tá? 0,01 vezes 920, 92. Essa é a resposta? Não. Ele falou que tem que ter 10% a mais. Então, você vai pegar 920, que é a quantidade dos alunos que já estavam matriculados, mais 92. Então, tem que ter 1012, tá? Então, a resposta final da letra B, 1012. Então, aí, observe, resgatando tudo que a gente pegou nas aulas anteriores. Porcentagem, fração, números decimais. Então, calculamos 10% de 920 e somamos, que deu 1012. Ok. Alguma pergunta? Não? Tranquilo para vocês, gente? Se tiver alguma pergunta, tá? Pode fazer. Ótimo. Tá bom. Vamos então aqui outra situação, Essa também está lá na página 12. Tem uma tabela aí informando sobre a temperatura registrada em uma cidade ao longo do dia, tá? Pedro, você tem microfone, Pedro? Para abrir e fazer a leitura? É você, Pedro Currais. Você mesmo, Pedro, colocou agora no chat. Não? Então tá. Vejamos agora outra situação. Observe a tabela a seguir com as temperaturas registradas em alguns horários em uma cidade ao longo do dia. Então, vem a tabela, tá? Para você olhar e depois você vai construir o gráfico. Observe. A 0 horas, 11 graus Celsius, 3 horas, 11 graus e por aí vai. É só você observando a tabela. Essa tabela ela foi obtida através de uma pesquisa, tá? Depois eles traçaram a tabela para depois desenhar um gráfico. Marque os pontos correspondentes aos dados da tabela e em seguida trace segmentos para ligar. Na sua apostila tá já tudo direitinho. Ele já veio com a temperatura ao longo do dia, tem o título, tá vendo? Estou olhando aqui do lado. Já vem no eixo Y, a temperatura em graus Celsius. E no eixo X, o horário. Você precisa agora marcar os pontinhos. Eu coloquei aqui para você. 0 horas. Marca junto comigo. 0 está aqui, sobe até, eu vou deixar você ler, Isa, até o 11, aqui, 9, cada um desses tracinhos aqui representa 1, 9, 10, 11, marca aqui o pontinho, tá bom? Vamos marcar todos os pontinhos, 3, 11, aqui, vai na direção do 3, sobe até o 11 e marca o segundo pontinho. 6 horas, 10,
vai na direção do 6, sobe e marca no 10, 9, 10. Nossa aula está chegando ao fim. Eu vou deixar você terminar de marcar, não sai agora, não terminou ainda não, tá? Termina aí a marcação, depois você vai unir esses pontinhos, tá? Isa, para a gente terminar, Isa, eu vou pedir para você abrir o seu microfone e ler a letra B aqui, fazendo o favor. Tá bom. Qual foi a maior variação de temperatura observada entre dois registros consecutivos? Ótimo. Espera aí, Isa, que você vai ler também a letra C, tá? Então, consecutivos é que veio um após o outro, tá? Então, você pode olhar aqui, ó, 12, e depois nós temos aqui 15. Essa ficou baixinho, mas ela leu, tá? Então, nós temos aqui, ó, de 12 horas, depois 15. A variação foi a maior variação que ocorreu nesse intervalo aqui. Aí você vai pegar 16 menos 13. Então, a maior variação foi de 3 graus Celsius, das 12 às 15. Vai ficar mais fácil para você visualizar depois que você traçar o seu gráfico certinho, tá? Isa, pode ler a letra C também, fazendo um favor? Posso. Chamamos de amplitude térmica a diferença entre maior e a menor temperatura registrada no dia. Qual foi a amplitude térmica dessa cidade nesse dia? Ótimo, obrigada, Isa. Então, gente, a amplitude térmica, a diferença entre a maior e a menor temperatura. Se você olhar, a maior temperatura foi 16 e a menor foi 10. Então, você pega a maior menos a menor. Então, a diferença, 6. Tranquilo, gente? Conseguiram acompanhar até aí? Beleza? Alguma pergunta até aí? Nós vamos então encerrando a nossa aulinha por aqui. Eu vou parar a minha gravação aqui e vou atender as pessoas que querem conversar aí comigo sobre alguma coisa, tá? Então a gente se encontra na aula de sexta-feira, lembrando que nós temos essa semana a Albermec, tá bom? Beijinhos e fiquem com Deus.